Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Meus amados, é com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes nesta tarde por estar na casa de Deus, na presença de Deus? É um prazer imenso voltar à nossa casa, voltar a este púlpito, depois de alguns dias fora daqui de São Paulo, e aprove a Deus me proporcionar esta oportunidade para estar aqui, alimentando minha alma, enriquecendo o meu ministério através das preleções que já recebemos no período da manhã. E eu só tenho que agradecer a Deus por esta oportunidade, como também ao meu pastor e amigo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, pela lembrança do meu pequeno nome. É um prazer encontrar aqui o pastor Wilson, que é missionário ali em Barcelona, um homem muito abençoado por Deus. Tive o privilégio de cooperar com ele ali em Barcelona, um trabalho novo, de 1 ano de existência, mas que o Senhor Deus está coroando com êxito e fazendo muitos milagres ali, usando o seu servo. Como também o pastor Marcos Romano ali de Curitiba, que já tive a oportunidade de cooperar com ele algumas vezes. Me sinto feliz de estar aqui com esses irmãos. Queridos, nós ouvimos estudos no período da manhã sobre missões. E ainda no período da manhã, Deus havia colocado uma palavra no meu coração relacionada a este assunto. E as duas mensagens pela manhã, os irmãos observaram que o Espírito Santo estava orientando os professores a falar sobre a urgência da obra missionária. Quem percebeu isto? E eu também não serei desobediente à ordenança celestial. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículos 13 em diante. Glória a Deus. Após esta leitura, os irmãos, por fineza, deixem suas Bíblias abertas neste capítulo para uma melhor compreensão de nós outros. Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Leiamos então. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, separado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é certo que vão. Dá-lhes voz de... Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe ele: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, número 1, os abençoou, número 2, partiu-os, 3, entregou aos, 4, os discípulos e todos comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E eu digo amém por esta palavra. Eu quero vos falar nesta noite sobre o milagre da multiplicação. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, iremos encontrar a existência de um Deus santo, de um Deus todo-poderoso, que a Bíblia o denomina de o Rei da Glória. Este Deus é soberano em cima do céu e sobre a face da terra também. Ele é o Senhor do universo.
Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua soberana vontade. Porém, este Deus que é criador é um ser também incriado, porque ninguém o criou. É ele que chama a existência o que nada existia e passa a existir. Ele é tão grande que o salmista chega a declarar que para este Deus espiar os moradores da terra, ele precisa se encurvar para poder olhar para baixo. Ele é tão grande que o céu é o seu trono, onde ele se assenta, e a terra é a plataforma dos seus pés. Ele é tão grande também que o salmista declara que ele chama as estrelas uma por uma pelos seus nomes, e elas vão em fileira ao encontro do seu trono para obedecer à sua soberana voz. É um Deus em cima do céu que é soberano sobre a face da terra. Ele é o único que pode bater no peito e declarar: eu sou Jeová, antes de mim nenhum se formou, além de mim outro não haverá, operando eu quem impedirá. Ele manda e não é mandado, ensina e não é ensinado, dirige e não é dirigido, impulsiona e não é impulsionado, ele e ninguém desfaz, ele diz e ninguém contradiz, ele fala e ninguém o faz calar, ele promete porque ele é fiel, ele é Jeová, o Senhor e Rei da glória. Mas em toda a Bíblia, nós encontramos este ser que é autossuficiente, manifestando-se e trabalhando em multiplicação. Ainda que ele não precisa de multiplicar nada, porque ele é soberano, ele é o Criador, e a sua palavra diz que ele chama a existência o que nada existia. Mas por que é que Deus trabalha com multiplicação? Para que através da minha vida débil, limitada e carente do seu poder e da sua graça, venha a ser alcançado pelos seus benefícios, pelos milagres da multiplicação. Em toda a Bíblia, encontramos o Senhor multiplicando algo. Esta foi a segunda ordem imperativa de Deus, desde o princípio, quando ele disse para Adão: crescei-vos, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei-vos toda a... Esta foi a ordenança para Abraão, quando ele disse a Abraão: vou eu te abençoar, vou eu engrandecer o teu nome, farei de ti uma grande nação e multiplicarei a tua descendência sobre a face da terra. Por que não lembrarmos de uma pobre viúva, além de viúva, pobre, e além de pobre, totalmente endividada, que teve o seu azeite multiplicado dentro da sua casa? Por que não lembrarmos de uma outra viúva, que teve a farinha da panela e o azeite da botija também multiplicado dentro do seu lar? Por que não lembrarmos de 20 pãezinhos nas mãos do profeta Eliseu, que recebeu a oração da multiplicação e veio alimentar 100 soldados para o campo de batalha? Deus é Deus de multiplicação. Jesus pregou para quase 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E diz o texto sagrado que os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e disseram: mestre, é já a última hora. A hora está avançada. E além do mais, o povo está cansado e com fome. Despede a multidão, para que deem tempo eles correrem pelas aldeias e comprar comida para si. Talvez, Senhor, os discípulos pensaram que Jesus, ao ouvir o relatório desfavorável dos seus discípulos, iria usar este processo. O povo está com fome? Então chama Judas, o tesoureiro da igreja. Pergunta a ele quanto entrou de oferta nesta tarde de cruzada. E vamos dar uma parte para o povo comprar alimentação. Cristo não usou esta estratégia. Talvez os discípulos pensaram que Jesus iria responder assim: o povo está com fome? Então vou entrar na cidade e, através do meu conceito religioso, vou conseguir muitos donativos para dar para esta multidão. Jesus também não usou esta estratégia. A única resposta que saiu dos lábios sacrossantos do Senhor Jesus, que os discípulos jamais pensaram em ouvir, foi esta: o povo está com fome? Vocês mesmos é que vão ter que dar de comer. O povo está com fome, Felipe? Ei, André, o povo está sem nada? Você é que vai dar de comer. Quem está compreendendo esta palavra?
E baseado nesta premissa bíblica, eu quero vos falar sobre alguns segredos vitais, alguns elementos importantes para nós provarmos os verdadeiros milagres de multiplicação na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, na nossa igreja, o milagre do Senhor Jesus. O primeiro segredo que eu vos chamo a atenção é que jamais o Senhor Deus irá multiplicar aquilo que eu não apresentar em minhas mãos. Deixe eu repetir para uma melhor compreensão. Jamais Deus vai multiplicar aquilo que eu não apresentar. Infelizmente, há muita gente boa na igreja que acha que Jesus só vai operar na sua vida, que Deus só irá fazer algo notório no seu ministério, em sua igreja, em sua família, em seu viver, no dia que ele tiver muitas coisas nas mãos para apresentar para Deus. Nós estamos vendo constantemente, ouvindo, alguns abençoados chegar para o seu pastor e pedir a oração neste termo: pastor, ora por mim. Se Jesus multiplicar meu salário, eu vou contribuir melhor para o reino de Deus. Pastor, ora por mim. Se Jesus adiantar minha aposentadoria, eu terei mais tempo para a casa de Deus e para o reino de Deus. Pastor, ora por mim. Se Jesus me der esta bênção grande, isto ou aquilo, eu vou fazer aquilo ou isto para o Senhor Deus. Quem está compreendendo esta palavra? São pessoas que estão projetando para o futuro, apresentar algo notório para o reino de Deus, somente quando tiver muitas coisas em suas mãos. Isto é um grande engano, amados irmãos. Deus não trabalha em cima do muito, porque Ele não é um homem, Ele é Deus. Quem trabalha em cima do muito são os homens, são os grandes administradores, são os economistas, são os grandes empresários, que nunca querem trabalhar em cima do pouco, querem trabalhar em cima de altos valores. Deus não trabalha em cima do muito, porque no muito eu posso fazer, no muito você pode realizar. O meu Deus trabalha em cima do pouco, porque no pouco eu não posso fazer, é Jeová quem vai realizar. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. É por isto que o Senhor Deus apareceu a Gideão. E lhe disse: Gideão, você não vai para a guerra com 32 mil soldados. É muito para o meu gosto. Porque se você ganhar esta peleja, que certamente vai ganhar com 32 mil soldados, não vai reconhecer minha glória, o meu poder, e vai bater no peito e declarar: a força do meu braço é que me fez triunfar. Você vai somente com 300. Mas Senhor Jeová, 300 não ganha a multidão de milhares que vem contra nós. Pois é, Gideão, não ganha, mas você vai ganhar para aprender a lição que não é teu saber, nem tua glória, nem o teu poder, mas é a força do meu braço, do teu Deus Jeová. Deus trabalha em cima do pouco, porque Ele é de operar na nossa vida. Quem crê no poder desta palavra? Há muitos irmãos e até obreiros do Senhor na igreja que se encontram enclausurados no canto da parede, e estão sobrecarregados e até vencidos por um espírito ou um complexo de inferioridade. Tem pessoas, eu repito, que acham que só vão despontar e só vão fazer algo notório para Deus no dia que tiver muitas coisas na sua mão. Queridos, o rapaz que se apresenta nessa história com 5 pães e 2 peixes, ele não tinha muita coisa. Ele tinha muito pouco, mas o pouco que ele tinha, ele confiou, acreditou, investiu e depositou nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar para você liberar o potencial de Deus que há dentro de você. Amém? Saia deste complexo de fracasso, de derrota, de inferior. Tem pessoas que quando chegam na congregação, o pastor quer se apropriar da sua vida, quer abrir uma porta para ele, quer usá-lo no ministério, e quando o pastor vai testá-lo, que lhe dá a oportunidade, aí ele sobe no púlpito e fica coçando a cabeça e diz: irmãos, eu não sei porque o pastor me chamou. Irmãos, ora por mim, eu não sou pregador, eu não sou pastor, e os irmãos sabem, a corda é curta, a caneca é rasa e o meu poço é fundo. Quem já ouviu alguém falar mais ou menos isto?
Aí fica naquela choradeira, naquela ladainha, e o relógio passando, e o povo não se alimenta com nada, e ele perdeu uma grande oportunidade de glorificar o Deus da sua vida. Meu filho, só em você subir neste púlpito de cabeça erguida e declarar que Jesus te salvou, te batizou com o Espírito Santo, te fez um ministro do Evangelho, já é uma grande mensagem para a glória de Deus. Quem crê no poder desta palavra? Então, libere o potencial de Deus que há dentro de você. Um cristão falar dentro da igreja que não tem talento, que não sabe cantar, não sabe declamar, não sabe pregar, não sabe testificar, isto é antibíblico. Todos dentro da casa de Deus receberam um talento. Do púlpito até o porteiro, todos aqui receberam um talento da mão do Senhor nosso Deus. É bem verdade que um recebe mais do que um. O Senhor Jesus contou a história de um senhor que assalariou 3 obreiros. O primeiro recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos. E o último recebeu quantos talentos? Eu pergunto aos senhores, houve injustiça neste senhor que Jesus falou? Sim ou não? Haveria injustiça se ele desse 5 para o primeiro, nada para o segundo e apenas 1 para o terceiro. Haveria injustiça se ele desse 5 para o terceiro, nada para o segundo e 1 para o primeiro. Não, a Bíblia diz que todos receberam. É bem verdade que Jesus disse que um recebeu mais do que o outro, mas uma observação, Jesus também disse que recebeu segundo a capacidade de cada. Por exemplo, eu conheço pastores que pregam, mas não ensinam. Quando ele prega, a glória desce. As pessoas se convertem. A igreja é edificada. Mas quando ele vai ensinar, põe o povo até para cochilar. Eu conheço pastores que até ensinam. É um verdadeiro mestre nas escrituras. Mas quando vai pregar, até ele se perde na pregação. Já eu conheço pastores que pregam e ensinam e cantam, cantam e pregam. Por exemplo, minha esposa, a irmã Suzana, diz, meu filho, quando você terminar de pregar, pelo amor de Deus, não invente de cantar o hino de convite com a igreja. Você pregando ainda dá um jeitinho, você cantando é mesmo que um desastre de trem ou a queda de avião. Eu já descobri, gente, que eu não tenho muito jeito para cantar. Mas nem por isso eu vou ficar chupando o dedo, me esquivando e dando gosto para o Satanás. Não, nem que seja um talentozinho, o Rei da Glória colocou dentro da minha alma, dentro do meu coração. Se libere nesta tarde e você vai ver o milagre da multiplicação na tua vida, no teu ministério, na tua igreja, na tua congregação e dentro da sua família. Quem crê no poder desta palavra? Acredite no pouco que você tem. O rapaz tinha muito pouco, mas o pouco que ele tinha, ele confiou, investiu e depositou nas mãos de Jesus. Amém? Outro detalhe ainda neste primeiro tópico. Este rapaz tinha muito pouco, era muito pouco mesmo, porque a adversidade, muitas vezes em nossas vidas, nos leva a certas atitudes de nos afastar, de nunca querermos nos apresentar para alguma coisa na casa de Deus. E às vezes nós não aprendemos a lição, irmãos, que crise e adversidades não será um ponto final na sua vida nem no seu ministério. Crise e adversidades no seu ministério é um leque e uma porta aberta para você provar dos milagres de Deus e da multiplicação. Quem está compreendendo esta palavra? Ora, outro evangelista narra esta história e chega a declarar que o pão que o rapaz tinha nas mãos era um pão de cevada. E você sabia que existe diferença de trigo para cevada? Quem já ouviu falar sobre isso? A cevada era um tipo de cereal de baixo padrão, muito inferior ao trigo, que era colhido antes da festa do Pentecostes e era rapidamente colhido porque era dado para alimentar as jumentas, as mulas, os cavalos e aos escravos também. A cevada era comumente encontrada na mesa dos pobres, quer dizer, era um pão de um nível inferior se comparado com o trigo. Então veja, já era a última hora, hora avançada.
O povo estava cansado, esgotado fisicamente. Estava com fome, não tinha alimentação. Além disso, aparece um rapaz com 5 pães, 2 peixes. E além disso, de ser tão pouco, ainda era de cevada. Quem está compreendendo esta palavra? Meu filho, quero lhe dizer, não importa a circunstância da sua vida. Não importa se você olha para frente e tem mar vermelho, se atrás você vê Faraó, não importa se você olha para o alto, o céu está de bronze, não importa se na tua mão não tem trigo, só tem cevada. O que importa é que você está servindo ao Deus do milagre e da multiplicação. Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Ele tinha muito pouco, mas o pouco que ele tinha, ele confiou nas mãos do Senhor Jesus. Quem está compreendendo esta palavra? A segunda lição que nós aprendemos neste primeiro tópico é que os discípulos, eles foram humildes em reconhecer que eles não tinham nada em suas mãos. Lembra-se que tinha 12 discípulos cercando o Senhor Jesus, sim ou não? Mas quando alguém disse, Senhor, a multidão está cansada e faminta. Quem sabe Jesus olha para Filipe, nada nas mãos. André, nem se fala. Bartolomeu também não tem nada. Judas piorou. Todo mundo de mãos vazias. Mas Filipe foi humilde o suficiente para dizer, Senhor Jesus, infelizmente a gente veio despreparado para essa cruzada. Mas tem um rapaz aí no meio da igreja que não é do ministério não, é um simples membro, um simples congregado. Mas ele tem alguma coisa nas mãos, Senhor. Sabe, queridos, para vermos milagres na nossa vida, precisamos muitas vezes descer do pedestal do orgulho, da autossuficiência, e termos capacidade de reconhecer a bênção do Senhor Deus na vida daquele que está na nossa frente, à nossa traseira, do nosso lado, que muitas vezes não tem a oportunidade que nós temos, mas que é um santo homem de Deus, é um filho de Deus, e Deus está abençoando o seu viver. Quem está compreendendo esta palavra? Filipe não é daqueles que pensam assim, aqui só quem prega sou eu. E nem convida ninguém, e o tempo passa, e ele vai se desgastando, e desgastando também a igreja, porque o homem de Deus é sábio, irmãos. Você tem que alimentar o seu povo. O pastor da igreja, a igreja quer ouvir o seu líder, quer ouvir o seu pastor, sim ou não? Mas eu conheço o pastor aqui do Belém, inclusive está sentado aqui na minha retaguarda, que chega no púlpito e diz assim, olha, irmãos, eu convidei o pastor fulano, eu sou o pastor da igreja. Mas ele tem uma determinada área ou atividade que Deus não deu para mim e entregou para ele. E nem por isso eu vou fechar a porta para ele. Eu trouxe ele para abençoar a vida de vocês, abençoar a minha vida, e Jesus se agrada disso e o nome do Senhor é glorificado. Quem está compreendendo esta palavra? Filipe teve a hombridade suficiente de reconhecer que ele não tinha nada nas mãos, mas alguém tinha peixe e pão na mão. E ele apresentou a Jesus para ver o milagre da multiplicação. Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Número 2, segundo tópico que nós aprendemos nesta tarde, é que aquele rapaz, ele trabalhava no anonimato. Não se conta, pelo menos no outro evangelista, não narra a procedência do rapaz. Não se sabe se ele era velho congregado ou novo convertido. Não se sabe se ele já fazia parte da membresia da igreja de Jesus. Uma coisa se sabe, ele não fazia parte da área eclesiástica da igreja, que era a comitiva discipular do Senhor Jesus. Quem está compreendendo esta palavra? Ele não tinha nome, não consta o seu nome nesta história. Não se sabe o seu endereço, a sua procedência, nem o setor onde ele trabalhava. Ele não saía no Mensageiro da Paz, ele não saía na televisão, ele não estava na rádio evangélica, ele não estava nos holofotes, nem no Ibope, ele não estava nas capas evangelísticas ou evangélicas do mundo gospel. Não, eu conheço gente boas que aperta até o cinturão, passa aperto para colocar a sua caricatura na capa de uma revista gospel. Paga caro para estar no meio dos holofotes. Irmãos, não sou contra a mídia. Isto é um veículo para propagar o evangelho. Eu estou me referindo àqueles
que sem sabedoria nenhuma, pensa que o reino de Deus é algo pessoal, para enobrecer o seu nome e formar seu pedestal de autolatria. Não, irmãos, precisamos aprender como esse rapaz. Ele não aparecia, mas ele tinha algo nas suas mãos. Porque a questão do ser é a síndrome de Lucifer. Sim ou não? O pecado de Lucifer foi a questão do ser. Serei semelhante ao Altíssimo. Você lembra que a primeira pergunta da multidão para João Batista foi esta: João, quem tu és? Sim ou não? Sim ou não? Tu és o Elias? Não sou. Tu és Isaías? Não sou. Tu és profeta, João? Ele era, mas disse, não sou. E alguém disse, tu és o Messias, João? Aí foi que ele se reduziu ao pó, se quebrou todinho e disse, não, eu não sou nem digno de apertar as alpercadas dos seus pés. Quem tu és, João? Eu não tenho nome. Eu não apareço. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos para apresentar na mão do Senhor Jesus. Levante a mão para o céu nesta tarde e adore a Deus, adore, adore, adore. Adore, glorifique o nome do Senhor. Você quer ter sucesso no seu ministério? Nunca alimente o desejo de crescer. Deus é quem te fará crescer. Nunca alimente o desejo de aparecer, mas seja como João, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que a glória dele é que apareça. Porque ser é a doença da sociedade, sim ou não? O mundo se apresenta pelo que é, o ministério da igreja se apresenta pelo que faz, para a glória de Deus. Há muita gente até aparecendo demais, mas quando chega lá vai ter uma surpresa. Aparece demais aqui, e lá chega com as mãos vazias. Outros não aparecem em pinto nenhum na igreja, mas lá vai chegar com as mãos cheias de frutos, para a glória do Senhor nosso Deus. Esta é a pergunta intrigante da humanidade. Quem tu és? Jesus não pergunta quem eu sou, ele já sabe quem somos nós. As 7 igrejas da Ásia, Jesus dizia para João, escreve João para tal igreja, eu sei quem tu és. Eu sei que tu toleras isso, mas não gosta daquilo. Eu sei que tu fazes isso, mas não fazes aquilo. Eu conheço as tuas obras. Jesus não perde tempo, ele é objetivo. Ele não quer saber quem eu sou, ele já sabe o que eu sou. A pergunta de Jesus é esta: o que tens em tuas mãos? Deus não quer saber quem eu sou, ele quer saber o que é que eu tenho nas mãos, para ser multiplicado para a glória do reino do meu Senhor. Se eu fosse perguntar nesta tarde aos personagens célebres das páginas neotestamentárias da Bíblia Sagrada, o que é que eles traziam em suas mãos, todos eles me dariam uma resposta concreta e objetiva nesta tarde. Se eu perguntasse a Abel, o que tens em tuas mãos? Ele me diria, eu tenho ofertas pacíficas para oferecer a Jeová. Se eu perguntasse a Abraão, o que tens em tuas mãos? Eu tenho meu filho Isaque para sacrificar ao meu Senhor no Monte Moriá. Se eu perguntasse a Isaías, o que tens em tuas mãos? Eu tenho chamas tiradas do altar para colocar nos meus lábios para eu poder pregar. Se eu pudesse perguntar a Jeremias, o que tens em tuas mãos? Eu tenho uma cinta de couro que Deus mandou cingir os meus lombos e vai me enviar para as nações e para a obra missionária. Se eu perguntasse a Ezequiel, o que tens em tuas mãos? Eu tenho brasa acesa tirada do altar e Deus mandou correr pela cidade de São Paulo, espalhar as brasas ao redor do mundo. Se eu perguntasse a Elias, o que tens em tuas mãos? Eu tenho uma capa espiritual para abrir o Jordão no meio. Se eu perguntasse a Eliseu, o que tens em tuas mãos? Eu tenho o bordão da fé e a capa do meu pastor Elias para fazer milagres em nome do Senhor Jeová. Se eu perguntasse a Ana, o que tens em tuas mãos? Eu tenho meu filhinho Samuel, pode nascer, e eu vou levá-lo para o templo de Jeová, porque ele vai ser ministro na casa dos... Se eu perguntasse a uma pobre prostituta chamada Raabe, o que tens em tuas mãos? Eu tenho um fio vermelho de escarlata. Eu não valo vintém de réis, mas este fio é que vai justificar minha casa, minha família e também a minha alma.
Se eu pudesse perguntar uma pobre viúva endividada, o que tens em tuas mãos? Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, mas o meu pastor Elias acabou de chegar e vai fazer a oração da fé e vai faltar farinha na panela e o azeite na minha... Levante a mão para o céu nesta tarde, porque Deus vai fazer milagre de multiplicação. Deus vai fazer milagre de... Eu perguntasse a Moisés o que tens em tuas mãos, eu tenho um pedaço de vara seca que não serve para nada, mas Deus vai usar para abrir o mar vermelho, a pé enxuto nós vamos atravessar. Se eu perguntasse a Josué o que tens em tuas mãos, eu tenho 7 buzinas de chifre de carneiro, e são elas que os sacerdotes vão tocar, o povo vai gritar e o povo vai entrar na terra que manda leite e mel. Se eu pudesse perguntar também uma mulher chamada Dorcas, o que tens em tuas mãos? Ela diria, pastor, eu sou a simples costureira, só tenho uma linha e uma agulha para cozer vestido para o necessitado e aproveitar a ocasião e evangelizar e ganhar eles para o reino do meu Jesus. Se eu perguntasse a Pedro o que tens em tuas mãos, eu tenho uma rede de pesca espiritual e vou lançar a rede no dia de Pentecoste e vou pescar 3.000 almas para o reino de Jesus Cristo. Se eu perguntasse a Paulo o que tens em tuas mãos, eu tenho lenços e aventais para curar os enfermos e expelir os demônios. Se eu perguntasse a Davi o que tens em tuas mãos, eu tenho um badoque e uma pedra e também uma harpa. Com o badoque e a pedra eu derrubo o gigante filisteu, e a harpa, quando eu dedilhar o Salmo 91, até os capeta que está no coração do rei Saul vai ter que arrumar as malas e bater em retirada. Se eu perguntasse a Sansão o que tens em tuas mãos, eu tenho uma queixada de jumento que Deus vai usar como metralhadora. Aonde eu apontar, meu Deus vai derrubar endemoniados. Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. Mas se nesta tarde, com muito respeito, eu perguntasse ao meu Senhor, Senhor Jesus, o que é que o Senhor tem em suas mãos? Ele iria me mostrar as suas mãos, iria me dizer, meu servo, eu tenho as marcas da cruz, onde eu derramei meu sangue para salvar os perdidos pecadores. Levante a sua mão para o céu nesta tarde. Deus não quer saber quem você é, Deus quer saber o que você tem nas suas mãos. Não adianta ter credencial com as mãos vazias. Não adianta ter título de doutor, disso ou daquilo, se não tem nada nas mãos. Vai ser abençoado que dá pão e peixe, nem que seja um badoque, uma funda e uma pedra, para Deus multiplicar e fazer milagre na sua mão. Levante a mão nesta tarde e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, glória a Jesus. Eu não sou, mas eu tenho. Ninguém me vê, mas Jesus está me vendo. A vitória não é para quem aparece. Não se preocupe não. Sua consagração vai chegar. Sua promoção Deus vai dar. Fique no anonimato na congregaçãozinha, trabalhando direitinho para Jesus. Continue ensinando na escola dominical. Dirige o trabalho de evangelismo. Deixa tudo na mão do Senhor. No tempo determinado, a bênção vai chegar, o conhecimento vai chegar. Fica no anonimato. A vitória é para quem trabalha em silêncio. Não precisa de estardalhaço. Não precisa de gritar, de tocar buzina, não. Fica caladinho, o Senhor é que vai tocar a trombeta por ti. Quem crê no poder desta palavra? Número 1, ele tinha muito pouco, mas o pouco que ele tinha, ele que acreditou. Amém? Libere o potencial de Deus em você. Número 2, ele vivia no anonimato, ninguém via. Não fazia parte da comitiva discipular. Não se sabe se era velho membro ou novo. Ele não era, mas ele tinha peixe na sua mão. A segunda lição que nós aprendemos é que o pão e o peixe foi parar agora na mão do Senhor
Na mão do Senhor? O talento na minha mão é uma coisa, na mão do nosso mestre é outra coisa. O pão e o peixe na sua mão é uma coisa, na mão de Jesus é outra coisa. Experimenta colocar sua boa dicção, facilidade de pronunciar bem a palavra, nas mãos do Senhor Jesus. Experimenta colocar tua boa memorização, capacidade de arquivar, de armazenar a palavra, nas mãos do Senhor Jesus. Experimenta colocar teu curso de informática, de tecnologia, nas mãos do Senhor Jesus. O talento na minha mão é uma coisa, quando eu deposito na mão do meu mestre, é outra coisa. Amém? Uma vara na mão de Moisés é um pedaço de pau seco, não presta para nada. Quando Moisés coloca na mão de Jeová, era uma chave espiritual, abriu os ferrolhos do grande mar vermelho para o povo a pé enxuto atravessar. Uma queixada na mão de Sansão é um pedaço de osso seco, não presta para nada. Mas na mão de Jeová era uma metralhadora espiritual. Aonde Sansão apontava, derrubava o endemoniado filisteu. Experimenta colocar teu talento na mão do mestre nesta tarde. Quem está compreendendo esta palavra? E quando Jesus pega aquele pão e aquele peixe, olha o processo. Número 1, ergueu aos céus e abençoou. 2, repar. 3, multipli. 4, comissionou. É aqui que está outro detalhe. Toda bênção de Deus demanda de um compromisso e de uma responsabilidade. Deus jamais vai abençoar minha vida para que eu usufrua dos benefícios de Deus e gaste os mesmos de forma irresponsável, egoísta e altruísta. Não. Deus nos abençoa com propósitos, para você ser alcançado e usufruir da bênção celeste e abençoar aqueles que estão sobre a face da terra. Quem está compreendendo esta palavra? O Senhor disse a Abraão: vou eu te abençoar, vou eu te engrandecer, vou eu exaltar o teu nome. Agora eu quero que você seja o carro que você tem não é para seu uso próprio simplesmente. Seu carro também é para abençoar a obra e o reino de Deus. A vida que você tem não é para você somente viver, mas a tua vida, da cabeça até os pés, é para ser uma bênção do Senhor sobre esta terra. Quem crê no poder desta palavra? Então, demanda de um compromisso e de uma responsabilidade. Jesus abençoou, repartiu, multiplicou e comissionou. E este pão e peixe que estava na mão do rapaz, passou pelas mãos do Senhor Jesus e agora veio parar na mão dos... Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nesta tarde? É discípulo de Jesus? É discípulo de Jesus? Aí na galeria, quem é discípulo de Jesus? Levante a mão e dê glória a Ele por isto. Agora veja bem, este pão e o peixe, quando sai da mão de Jesus para a minha mão, ele chega abençoado, repartido, multiplicado e comissionado. Sim ou não? O grande problema, irmãos, no cristianismo, olha aqui nos meus olhos se você puder, é que nós vivemos uma geração de cristãos totalmente egoístas, que só pensam em si. Vocês podem observar que os nossos cultos muitas vezes são melancólicos. Nossos cultos são tristes. As letras dos hinos que se cantam em nosso meio não tem nenhum teor de glorificação, de adoração ao Senhor. Já começa na terceira pessoa do singular e começa a cantar assim: se você está pensando em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Se você está sofrendo, se você está cabisbaixo, se você está derrotado, levante a cabeça, o mar vai se abrir. Irmãos, se nós voltarmos para o passado da Assembleia de Deus, iremos verificar uma grande diferença. Que a nossa harpa está pendurada no salgueiro. Não se cantam mais sobre a graça divina, sobre a alegria do perdão e da salvação. Não se canta mais sobre a pátria celestial. O Jordão, eu jamais... Jesus Cristo de mim teve dó. O que é isso? É celebrar a salvação.
Os hinos que se cantam hoje nas igrejas é só se você, se você, se você, se você, se você, se você. Quem já percebeu isto? E nós estamos gerando ou formando uma geração de crentes totalmente egoístas, tanto é que a gente tem dificuldade, gente, de juntar pessoas no meio de semana. E a desculpa é o trabalho, mas não é o trabalho. Porque se fala em culto de vitória, de portas abertas, de chave disso, de prosperidade, o povo vem. Porque gerou-se ou formou-se uma geração de cristãos que só pensam em si e nunca aprenderam a dar. Gente, cultuar não é vir receber. Cultuar é vir trazer, é ofertar para Jeová. Quem está compreendendo essa palavra pode dar glória a Deus? Os discípulos disseram: Senhor, a igreja está em crise. A hora é já avançada. O povo está cansado e não tem nada aqui, Jesus. Jesus disse: dá-lhes voz de... Sabe o que é que Jesus quis dizer com isso? Vocês querem ver milagre nesta cruzada? Vocês vão ter que dar o primeiro passo. Vocês vão iniciar. Eu vou atrás para fazer o milagre. Vocês é que vão ter que dar de comer. Quem está compreendendo esta palavra? Há muita gente que não recebe, porque só aprende, só quer receber. Muita gente não recebe porque não aprende a dar. Há muitas pessoas na igreja, irmãos, só quer receber. Jesus, me cura desta enfermidade. Jesus, abre a porta de emprego. Jesus, aumenta meu salário. Jesus, me promove na empresa. Mas esse mesmo que pede, 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 o pastor nunca pode contar com ele e com ela. É ruim de dar. É ruim de contribuir. É ruim de ofertar. É uma verdade ou estou exagerando? Irmãos, Jesus disse que é melhor dar do que? É melhor dar do que? E eu pergunto a vocês, por que é melhor dar do que receber? Quem responde? Quem está dando é porque está em melhor condição, sim ou não? E quem está recebendo é porque está necessitado. Aí eu pergunto a vocês, qual é melhor? Ter para dar ou estar necessitado? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que? E alguém já dizia que é dando que se? E Jesus enfatiza, dai e vos será dado. Você dá uma vez para o reino de Deus, Jesus manda 4 vezes para a tua vida. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para o teu viver. Quem crê no poder desta palavra? Mas tem que aprender a dar, sim ou não? Jesus disse, dá-lhes voz de... Elias entra na casa de uma pobre mulher. Ele diz, mulher, eu estou com fome, dá-me pão para comer. Ela coça a cabeça e diz, pastor, tua serva não tem senão um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E eu vou cozer um bolo para eu e meu filho comermos e depois só Deus sabe o que é que vai ser da nossa vida. Irmãos, ela tinha para ela e para o filho, sim ou não? Mas ela não tinha para dar. Agora diga comigo, dar, vamos lá, dar sem ter, para dar. Eu silencio, quero ouvir só a voz dos obreiros, vamos lá? Isso existe, sim ou não? Ela não tinha para dar, mas ela tinha para ela e para o seu filho, para a sua casa. Quem está compreendendo esta palavra? E quando ela contou a história para o pastor Elias, o pastor disse, mulher, faz conforme a tua palavra. Antes, porém, faça disto primeiro para... Quando ele fala primeiro para mim, ele não está querendo abusar do pouco que tinha aquela mulher. Ele não queria explorar da bondade daquela mulher. Quando ele diz mulher, primeiro para mim, ele estava dizendo, filha, eu sou representante do reino. Eu sou embaixador de Jeová. Dê prioridade ao reino do meu Deus, porque ele vai abrir um leque de oportunidade para você ver milagres da multiplicação dentro do teu lar. Quem crê no poder desta palavra? E ela não xingou o pastor Elias, não falou mal do ministério, mas ela foi para a cozinha, abriu o armário, parece que eu estou vendo, pegou o azeite, pegou a panela com farinha, misturou tudo.